Bom, bom dia a todos. Depois dessa instigante e muito interessante palestra do Nulli, eu fico aqui preocupado com o tema que eu vou tratar com vocês, porque afinal das contas o meu foco é um foco bastante técnico, um foco bastante específico. Se a gente fizesse aqui um zoom, eu estaria aqui pegando um grão de areia dentro de todo esse grande universo que o Nulli nos apresentou. E, aliás, bastante interessante para isso, realmente, essa apresentação, um tipo de um mapa conceitual, porque a gente vai dar uma navegada aqui por alguns aspectos. O tema, eu me concentrei dentro do tema de acervos digitais e direitos autorais, ou seja, ele não está respondendo. Não, é isso. Vou colocar aqui. Digital, a gente sempre acaba esbarrando num pequeno problema técnico inicial, mas que está resolvido. Então, estava colocando inicialmente que o meu tema de hoje é acervos digitais e direitos autorais. Ou seja, dentro de toda essa problemática dos acervos digitais, eu vou tratá-la sobre esse enfoque dos direitos autorais. Por que dos direitos autorais? Qual é a problemática do direito autoral? Quer dizer, num mundo virtual, onde tudo é possível, onde o acesso ao conhecimento é praticamente, ou pelo menos em tese, sem limites, existem barreiras técnicas e existem barreiras de regulamentação, barreiras que eu chamaria de barreiras legais. E o direito autoral, ele entra aqui dentro da internet como um conjunto de regras que vão determinar aquilo que pode ser acessado, aquilo que não pode ser acessado, aquilo que pode ser usado. Afinal das contas, a internet não é um ambiente absolutamente livre. Ele é um ambiente, como no mundo convencional, isso não é muito diferente, ele é um ambiente que ele está sujeito a determinadas restrições. Decididamente, esse teclado não me ajuda aqui muito hoje. Ele não está gostando de você. Ele não está. Talvez você me... deveria fazer aqui. Eu acho que eu tenho que correr um pouco porque ele não... Vou dar uma esperadinha. Sem querer não funciona. Vê se funciona. Bom, foi? Espero que não tenha tanta interrupção. Bom, afinal, se o tema é acervos digitais, uma primeira questão importante aqui é a gente delimitar o tema que a gente vai tratar. Acervo digital, ele tem obviamente uma acepção muito ampla. O Nulli falou aqui de vários tipos de acervos digitais. Então, toda coleção digital de documentos entra dentro desse conceito de acervo digital. Mas não é isso que realmente vai me preocupar, porque eu acho que dentro do escopo desse evento, que é dentro da área de biblioteconomia, me pareceu que o mais importante daqui é a gente trabalhar com a questão da biblioteca digital. Ou seja, esse serviço de disponibilização de um determinado acervo digital. Então, é disso que eu vou estar trabalhando hoje. Quer dizer, de que maneira o direito autoral, que é um conjunto de regras, um conjunto de normas que regulam acesso, disponibilização de informações, de conhecimento, de que maneira isso vai afetar a biblioteca digital. Quer dizer, de que maneira isso tem a ver
aqui com essa potencialidade toda que a internet nos promove. Aqui, só para uma colocação do problema, para te sentir a importância disso, eu trago aqui um exemplo que me parece extremamente importante, o exemplo da Brasiliana, por exemplo. Mas não é só a Brasiliana, peguei a Brasiliana, mas a Biblioteca Nacional tem um projeto equivalente, existem outros projetos hoje em andamento. O que é esse projeto? Esse projeto é colocar todo esse acervo de livros, de obras que estão no mundo convencional, ou seja, que a gente conhece tradicionalmente na biblioteca, colocar isso online. E colocar isso online para que efetivamente essa potencialidade da internet se torne real, que efetivamente as pessoas possam ter acesso a esse material. Então é este tipo de problema que se coloca. Quer dizer, de que maneira um projeto como o da Brasiliana, ou da Biblioteca Nacional, por exemplo, de que maneira um projeto como esse pode ser tornado realidade? Quer dizer, o conceito, quer dizer, em princípio, é uma ideia fabulosa. Quer dizer, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode ter acesso a esse acervo digital, através da internet, a qualquer momento, a qualquer hora. Você imagina, a gente quando fazia faculdade, quando fazia pós-graduação, que você tinha que fazer pesquisa na biblioteca, eu me lembro que a gente se preocupava com o horário de abertura, né? O horário de fechamento, quer dizer, a sua preocupação de de poder acessar as coisas dentro de uma determinada hora, dentro de uma determinada regra. E também o que você poder acessar. Quando eu quis fazer o meu doutorado, por exemplo, fiz no Max Planck na Alemanha, quer dizer, precisei ir para a Alemanha, precisei ficar lá semanas, precisei acessar aquele conteúdo. Quer dizer, hoje você tem isso, você tem a biblioteca na sua casa, tem a biblioteca no seu monitor, você tem essa facilidade, então você não está preso a horas, não está preso a local, mas isso funciona efetivamente, quer dizer, do jeito como é a legislação hoje, como é o ordenamento jurídico de uma maneira geral, isso é possível fazer? Ou isso é uma utopia? Ou isso é parcialmente possível de fazer, mas uma parte do que isto, da potencialidade disso, ainda é travado pela legislação que existe? Bom, para responder a essa pergunta, a gente tem que analisar um pouquinho qual a função do acervo digital, ou qual a função que essa disponibilização deveria ter. Porque se a gente for procurar uma única resposta, a gente vai ficar bastante insatisfeito com o resultado. Então é importante a gente ver sobre vários aspectos, né? De que maneira a digitalização de um acervo, de que maneira a disponibilização de um acervo pode servir ao usuário. Qual é a função efetivamente que deve ser cumprida. Quer dizer, isso é importante porque o tratamento legal vai ser diferente, quer dizer, a forma como isso é visto hoje vai ser diferente. Então, o primeiro ponto aqui é a questão da preservação do patrimônio cultural. Quer dizer, um dos objetivos de você digitalizar um acervo, eu volto de novo ao exemplo da Brasiliana, mas também, como eu disse, é o exemplo da Biblioteca Nacional. Quer dizer, uma das primeiras tarefas que está se fazendo nesse tipo de biblioteca é digitalizar aquele acervo. E você digitaliza aquele acervo por quê? Porque você tem obras raras, você tem primeiras edições, você tem edições que foram corrigidas pelos autores, você tem um acervo ali que tem um valor histórico. Então você vai preservá-lo para você não perder. E aqui cabe lembrar, porque esse é um princípio importante, né, que a produção cultural de um país integra o seu patrimônio cultural. E aqui a gente está falando de um direito fundamental de todos nós. Quer dizer, todos nós temos um interesse básico de que a produção de Guimarães Rosa, que a produção de Euclides da Cunha, que a produção de Jorge Amado não se perca, mas não é só não se perder a obra intelectualmente falando, mas todo aquele acervo que é fundamental para uma pesquisa, para a gente entender a produção cultural. E isso faz parte do nosso patrimônio cultural. Está escrito na Constituição Federal. Está escrito, eu estou mencionando isso porque isso
tem uma relevância para a análise que a gente vai fazer a seguir. Quer dizer, a produção cultural de um país, as obras intelectuais do país, integram o patrimônio cultural, isso é constitucionalmente protegido. A Constituição diz que o patrimônio cultural é um bem de todos nós, é um bem da nação, que isso tem que ser preservado. Então, isso é um direito fundamental que nós temos de proteção desse patrimônio cultural. Então, uma primeira função dessa digitalização de acervos, da formação desse acervo digital, é a preservação do patrimônio cultural. Uma segunda função, que me parece também muito importante, é a questão do acesso às fontes de informação. E aqui a gente tem que ver sobre dois aspectos, né? Um aspecto seria o acesso no sentido mais amplo, ou seja, permitir que mais pessoas possam acessar esse conteúdo, permitir que mais pessoas possam fazer a sua pesquisa sem ter que ir ao Max Planck, sem ter que ir a Paris para fazer a pesquisa. Mas tem um outro aspecto também que não é menos relevante. Qual que é? Digamos que eu diga que a digitalização desse acervo é lícita para que a obra não se deteriore, que não se perca e que eu preserve o patrimônio cultural. Mas se eu digitalizo e depois o pesquisador quer acessar a obra e ele vai ter que usar a obra original novamente, o livro original novamente, eu não resolvi o meu problema. Porque a dificuldade, quer dizer, a problemática toda aqui com esses acervos é que a manipulação, o manuseio, é que vai provocar a sua deterioração. Então eu diria que um corolário do fato de você preservar o patrimônio digitalizando significa que você também tem que ter depois o acesso a ele pelo meio digital e não manter o acesso direto àquele manuscrito, àquela edição rara, àquele original. Então, o acesso que eu digo aqui é o acesso como uma continuidade do conceito de preservação de patrimônio cultural, ou seja, os livros raros, então, aquele acervo histórico, ele fica preservado e o pesquisador, o usuário, ele vai fazer o acesso digital. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que, obviamente, essa possibilidade de você fazer o acesso digital multiplica, né, a potencialidade de acesso a esse material todo. Então, em resumo, né, duas primeiras funções importantes que vocês veem que estão muito relacionadas aqui, antes de qualquer outra consideração, com um direito fundamental que nós temos no nosso patrimônio cultural, ou seja, evitar que as obras se deteriorem e, em segundo lugar, permitir que a sociedade possa facilmente acessar essas obras e outros conteúdos e, acima de tudo, como uma consequência da primeira regra, que pesquisadores possam continuar acessando esse material. Mas não é só isso. Tem mais dois outros aspectos que a gente poderia mencionar. O terceiro seria difusão da cultura. Aí volto de novo àquele meu exemplo do Max Planck Institute, né? Por que um pesquisador do Acre, para pegar o exemplo do Núlio aqui, ou por que um pesquisador de Bogotá ou da Europa, por que ele tem que pegar um avião, por que ele tem que vir aqui, por que ele tem que se deslocar, por que ele tem que estar sujeito aos horários, por que ele não poderia fazer isso remotamente, por que ele não poderia fazer isso pela internet? Alguém poderia dizer, mas por que não? Porque não é assim que as bibliotecas normalmente funcionam no mundo convencional. Porque não é assim porque esse conjunto, esse acervo são livros, são obras, são conteúdos protegidos, e existem regras com relação à forma de disponibilização disso. Mas é um aspecto fundamental do acervo digital, da biblioteca virtual. Quer dizer, é uma grande função que ela pode exercer. Mas vocês vão concordar comigo que é um pouco diferente em termos de efeito do primeiro caso. Quer dizer, preservação é algo que é mais intuitivo para a gente, que pudesse ser feito. O segundo, permitir o acesso aos exemplares raros ou históricos também mais facilmente admissível, mas aí quando você disponibiliza
acesso ou internamente ou remotamente para um número indiscriminado de pessoas, aí uma editora poderia dizer, mas eu ganho a minha vida vendendo livros. A minha atividade é vender exemplares, e se você com um exemplar multiplica o acesso simultâneo, como é que fica o meu modelo de negócio? Então vocês veem que aqui o que é a função essencial de uma biblioteca virtual acaba conflitando com o modelo de negócios que nós temos hoje, que é o modelo em que as editoras basicamente vivem de vender livros e não propriamente de simplesmente disponibilizar esse conteúdo formatado. Claro que existem aí existem já umas outras alternativas, que são aquelas de oferecer assinatura online, acesso online. A gente conhece alguns sistemas em algumas áreas que funcionam. Na minha área, por exemplo, já tem o LexNexis há muito tempo, que você pode comprar assinatura e ter esse acesso remoto ao conteúdo. Mas isso é um modelo de negócio ainda específico, ainda é um modelo que depende de alguém liberar isso. E a quarta função, que aí eu diria assim, uma função talvez mais idealista, que seria a função de estimular o exercício da liberdade de expressão e de informação. De fato, eu costumo dizer que um dos grandes benefícios da internet hoje é a democratização da informação. Mas, desculpe, eu disse eu costumo dizer não. Isso é Manuel Castells quem fala. Eu costumo repetir o que o Manuel Castells fala, que um dos grandes benefícios da internet é a democratização da informação, ou seja, é viabilizar efetivamente o acesso ao conhecimento, a difusão da palavra, do pensamento, através dessa maior difusão cultural. Então, nós temos aqui 4 grandes funções que podem ser cumpridas por uma biblioteca digital. Bom, aqui também, acho que para equacionar melhor a maneira como eu vou encarar isso, também convinha falar dos tipos de acervo digital. Na verdade, esse fatiamento que eu estou fazendo do tema tem a ver com a aplicação das regras jurídicas que existem. Que, obviamente, se for tratar, como eu disse no começo, isso de uma maneira global, fica mais difícil a gente resolver. Então, aqui eu acho que cabe a gente distinguir o que eu chamaria de biblioteca digital de uma biblioteca virtual. Eu sei que normalmente se costuma usar os termos como sinônimos, mas eu diria que para fins do que nós estamos discutindo aqui, a biblioteca digital é aquela que simplesmente tem um acervo físico e pode digitalizá-lo ou complementar esse acervo com uma parte digital, mas que essencialmente ele utiliza os recursos de TI para pesquisa e visualização de documentos. Então aqui ele tem uma gestão de direitos mais complexa. O outro tipo é a biblioteca virtual mesmo, aquela que, como eu estava naquela figurinha inicial, aquela que efetivamente possibilita o acesso remoto e que o conteúdo, então, na verdade, ele é basicamente um conteúdo virtual, ou seja, ele geralmente deveria estar trabalhando num ambiente restrito, porque se ele trabalhar num ambiente aberto, ele entra muito em choque com o interesse das editoras, o interesse dos titulares de direitos. Este é o grande problema que você se coloca hoje num projeto como a Brasiliana, por exemplo, um projeto com a Biblioteca Nacional. Quer dizer, basicamente, o que você poderia estar fazendo hoje é digitalizar o que está em domínio público. Aquilo que não está em domínio público, aquilo que é conteúdo protegido, ele efetivamente tem que ter um tratamento diferenciado. Bom, então aqui, para a gente dar mais um passo dentro dessa proposta de tratamento dessa questão do ponto de vista legal, a gente tem que ver qual é o propósito, qual é o objetivo que a gente quer. Porque quando a gente fala de internet, e aí até usando uma expressão que o Lully usou há pouco, né? Se a gente quiser ser, na verdade, um pouco mais comunista, como ele disse, a gente diria que tudo tem que ter acesso aberto. Que o acesso ao conhecimento tem que ser aberto. Então a gente imaginaria que a biblioteca virtual é aquela que cumpre aquela terceira função e quarta função, que é o
ampla difusão da cultura. Então ela deveria permitir a leitura, a cópia, a impressão, a distribuição, o download de obras para qualquer fim, digamos, não comercial. Porque também, se a biblioteca fosse uma fonte de conteúdo para ser reproduzido e vendido, também isso já é utopia, né? Isso já não é nem ser um idealista, isso seria uma visão utópica. Mas esta seria uma ideia, vamos dizer assim, factível, né? Não é absolutamente esquisita, né? Mas nós poderíamos viver num sistema e poderíamos, portanto, ter como objetivo de uma biblioteca virtual que ela permitisse um acesso aberto. Todo o conteúdo, como eu disse, ele pudesse ser lido, copiado, imprimido, distribuído, feito download, desde que fosse para pesquisa, desde que fosse com fim didático, fim informativo, desde que não fosse, obviamente, para reproduzir e vender. Ou nós podemos partir de um outro pressuposto, que eu diria seria o mínimo aceitável para que a tecnologia continue válida, para que a potencialidade dessa tecnologia toda não se perca. Esse acesso mínimo seria pelo menos permitir a indexação, a leitura ou um uso para qualquer fim não comercial. Então, o que eu quero dizer, o uso aqui é você acessa, você lê, mas você não pode imprimir, você não pode fazer download. Por quê? Porque isso, do ponto de vista de interesses econômicos da editora, tem uma consequência. Porque se a pessoa imprime ou faz download, tem um desestímulo para comprar livro. Mas pelo menos se ela lê, se ela acessa, se isso é feito online, com um streaming, pelo menos cumpre uma parte do objetivo. Então, como vocês veem, a gente tem duas possibilidades de tratar esse tema. Quer dizer, ou a gente advoga e aí busca uma solução legal que permita o acesso aberto, ou a gente trabalha com a hipótese do acesso mínimo. Não é preciso, vamos dizer, pensar muito, refletir muito, para concluir que o acesso aberto é complexo. Ele é complexo em face do modelo de negócio que as editoras têm. As editoras efetivamente teriam que mudar, eu diria, radicalmente o seu modelo de negócio, se você pudesse entender que o acervo todo pudesse ser disponibilizado e o usuário pudesse imprimir, pudesse fazer o download do material. Como eu disse, embora não seja absolutamente utópico, no mundo atual isso ainda não ainda está bem distante, ainda não é a realidade. O problema está aqui com o acesso mínimo, porque mesmo o acesso mínimo, ele pode afetar ainda alguns interesses. Bom, aí eu fiz toda essa introdução, mas como os senhores não são advogados, não são versados na legislação de direito autoral, devem estar se perguntando, mas afinal quais são as travas, né? Quais são efetivamente as regras que são colocadas aqui? Quer dizer, quais são efetivamente os problemas que se colocam? Bom, tá aí. Problema que uma brasiliana, que uma biblioteca nacional, problema que o Google teve inicialmente, quando ele quis fazer o Google Print, quando ele lançou a ideia dele, queria digitalizar a biblioteca da New York Public Library e de outras instituições. Então, o primeiro problema é que a digitalização e a geração de cópias constituem atos privativos do titular dos direitos autorais. É a lei. Então, a lei diz que o fato de uma biblioteca pública de Nova York ter lá uma coleção de livros não lhe dá o direito de digitalizar aquilo, porque a digitalização é um ato de reprodução, implica em gerar uma cópia e, portanto, depende de uma autorização. Pode fazer com aquelas coleções antigas, com aquelas coleções que estão já em domínio público, aquilo que não foi também recentemente publicado, porque senão atende o interesse também da editora, mas o acervo histórico ele pode ser digitalizado, mas não mais do que isso. Então, por isso que eu falei que um projeto como a brasiliana, como a Biblioteca Nacional, ele esbarra num primeiro problema, que é o que você está digitalizando, é o que está em domínio público. Porque aquilo que não está em domínio público é objeto de uma restrição legal.
E depois a geração de cópias posteriores, ou seja, o download do material, mesmo a impressão, porque tanto a impressão como o download são cópias também, são formas de reprodução. Ou seja, não é necessário que haja o download para que isso constitua uma cópia e que para isso esteja violando o direito autoral do titular. A própria impressão em si já é uma violação. O segundo ponto é a questão daquela reprodução para preservação e para fins didáticos ou de pesquisa, que eu coloco aqui, precisa estar prevista na legislação. Mas precisa realmente? Quer dizer, realmente precisaria? Vou voltar de novo àqueles 4 tópicos que eu coloquei, dos quais 3 seriam os mais práticos, né? O primeiro é a preservação, o segundo é a disponibilização dentro do ambiente da biblioteca, o terceiro é o acesso remoto, depois o quarto era uma ampla difusão desse conteúdo, que eu considero mais difícil de equacionar hoje. Então, estamos tratando com o primeiro ponto, que é a preservação. Quer dizer, a reprodução para preservação precisa ser autorizada também. Quer dizer, se eu tenho, e isso pode ocorrer aqui com a Biblioteca Nacional, com a Brasiliana, quer dizer, se eu tenho ali um exemplar Sagarana, por exemplo, a primeira edição, anotada pelo autor, que ele reviu para fazer a segunda edição, e aquilo está se deteriorando, eu, para digitalizar esse exemplar, eu preciso pedir autorização aos herdeiros do autor? Pois é. Se você for interpretar a lei de direitos autorais ao pé da letra, precisa. Infelizmente, a nossa lei, e isso reflete qual é uma posição filosófica hoje que existe nessa lei, muita gente acha que a lei de direitos autorais estabelece que o uso comercial de uma obra, que a exploração comercial de uma obra é que é privativa do autor ou do herdeiro ou do titular, mas não usos privados ou usos que não tenham um reflexo econômico direto. Isso não é verdade. Dentro do protecionismo, né, da evolução protecionismo da legislação de direito autoral, a regra que nós temos hoje na nossa legislação, e não é exclusivamente nosso, isso está em outras legislações também, é a oposta, é que nenhum tipo de uso pode ser feito, a não ser que expressamente autorizado, seja pela lei, seja pelo titular do direito. Então, é um pressuposto errado o de que apenas os usos comerciais é que precisam de autorização. Não é. Quer dizer, qualquer cópia, qualquer reprodução que vai ser feita, em tese, ela precisa de uma autorização. E para justamente isto, uma vez que o pressuposto da lei é a de que qualquer uso tem que ser ou expressamente previsto ou autorizado, é que se advoga que o mais adequado é que a legislação diga expressamente isso. Quer dizer, que a legislação efetivamente estabeleça as hipóteses onde a reprodução possa ser feita. Eu particularmente, e sei que alguns outros pensadores aqui no Brasil também têm a mesma opinião, achamos que a preservação é constitucionalmente garantida. Mas nem todo mundo acha isso. Vocês ontem, eu não quero ficar mencionando nomes, né? Ontem vocês viram aqui que dentro desta área do direito de autor tem posições mais conservadoras e posições mais abertas, mais flexíveis. Eu entendo que uma biblioteca, que uma brasiliana, que é a Biblioteca Nacional, se tem um exemplar da Sagarana, primeiro volume que está se deteriorando, eu entendo que ele pode digitalizar. Porque ele vai preservar o que integra o patrimônio cultural, que é um dever que eu tenho, um direito fundamental. Eu entendo que pode fazer isso. E tem outras pessoas que entendem também que pode ser feito isso, para fins de preservação. Ou seja, para não deteriorar. Então seria a importância da gente separar ali as diferentes formas de utilização. Aí tem a segunda pergunta. Bom, se constitucionalmente, quer dizer, se para preservar pode então digitalizar, e depois que digitaliza, quando o pesquisador vem lá na Brasiliana ou na Biblioteca Nacional para examinar esse volume do Sagarana, o que é que você faz? Você pode guardar essa edição rara lá numa sala reservada e ele acessa pela via digital,
ou não, porque aí já é uma segunda momento, já está preservado o original. Na minha opinião, isso, como eu disse, é um corolário do primeiro princípio, né? Quer dizer, se a biblioteca pode, para preservar esse item, ela pode digitalizar, ela não pode ser depois obrigada a continuar disponibilizando esse manuscrito, esse original, porque senão ele vai deteriorar do mesmo jeito, ainda que tenha preservado numa cópia digital. Então eu entendo que a segunda utilização também é permitida dentro desse mesmo conceito. Mas aí você tem um outro problema, que é, mas e isso significa uma cópia só? Ou significa que a biblioteca pode ter 10 terminais e as pessoas podem usar? E uma outra pergunta significaria, e pode outros exemplares, outras obras que não são de domínio público, mas que também são importantes, também poderiam ser fornecidas assim? E uma terceira pergunta que você poderia colocar, e as obras esgotadas? E aquelas que não foram mais reproduzidas? Temos muitos, nós temos vários, inclusive autores nacionais modernos, ou pós-modernos, como Monteiro Lobato, por exemplo, cujos herdeiros não se entendem muito bem, e cujas obras não estão aí plenamente disponíveis, né? Ué, e tem lá um exemplar, quer dizer, e talvez não seja um exemplar com esse caráter de raridade, mas e aí, como é que faz? Não pode reproduzir uma obra esgotada? Quer dizer, não pode fornecer uma cópia de uma obra esgotada? Uma outra consideração importante. Aí já é um pouquinho diferente da questão da preservação, mas é uma consideração importante. Por último, eu falei das restrições legais, mas também temos que considerar as restrições técnicas. Costuma-se dizer, e eu acho que isso ficou relativamente apontado aqui pelo Cluny na apresentação dele, que se a internet surgiu como um ambiente livre, aberto, ela hoje é um ambiente, eu diria assim, cheio de restrições e cheio de limitações. É um ambiente onde a gente está sujeito a várias condicionantes que são de caráter técnico. Uma restrição aqui importante são as medidas tecnológicas de proteção. O que são medidas tecnológicas de proteção? Normalmente se conhece isso pela sigla DRM, e que significa basicamente que uma cópia digital pode ser protegida e que, portanto, o usuário, ou eventualmente no caso a biblioteca, pode estar impedida de fazer usos que não são permitidos dentro daquela medida tecnológica de proteção, aquele recurso técnico de proteção. Então, na verdade, os titulares também vão mais rápido e também podem disponibilizar hoje conteúdos, e a gente já sabe. Vários desses conteúdos que são hoje disponibilizados, como no iTunes ou em outros ambientes de disponibilização de conteúdos digitais, são protegidos. E sendo protegidos também a gente tem que lembrar que depois também eu não vou poder disponibilizá-lo livremente do jeito que eu quiser. Quer dizer, eu tenho aí um problema de restrições técnicas a considerar. Bom, eu falei basicamente como funciona o direito autoral e como funciona hoje a legislação brasileira. A nossa legislação, ela tem aquela regra que eu falei em toda a sua dimensão, para o bem ou para o mal, talvez mais para o mal do que para o bem, mas é assim. Hoje a legislação brasileira, ela diz, na essência, que qualquer uso de uma obra, e uso aqui significa tanto disponibilizar como fornecer cópia para download, permitir impressão, qualquer uso de uma obra tem que ter autorização de quem é o titular desse direito. Ou então está expressamente prevista na lei. E a nossa lei não prevê nada dessas funções que eu me mencionei anteriormente. Tanto que a preservação da obra aqui, eu fiz uma interpretação constitucional e não me referi a um dispositivo da lei. Mas no exterior, felizmente, já existem várias iniciativas, ou seja, já há uma sensibilidade maior a esse problema. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos do que tem. Por exemplo, e até acho importante trazer alguns aqui, alguns exemplos justamente de países que são conhecidos como
países protecionistas, quer dizer, não estamos falando de legislações assim não muito desenvolvidas, não. Estamos falando de legislações bem desenvolvidas. Então, na lei de direitos autorais dos Estados Unidos há uma exceção para bibliotecas e acervos públicos. E é ou seja, atende ao princípio desse sistema, que é qualquer uso tem que ser expressamente previsto, e se prevê especificamente este. Ou seja, há uma permissão para a biblioteca disponibilizar uma cópia única para o destinatário, há a possibilidade de realizar 3 cópias de obras que não foram publicadas para fins de preservação, cópias também para substituição do suporte deteriorado, perdido, ou para novo meio de utilização, e há também aí a possibilidade de cópia de obra esgotada também para fins de preservação e pesquisa, só que durante o prazo final da proteção. Por quê? Porque a grande questão que se tem na obra esgotada é que, mas às vezes é interesse do titular ou interesse da editora esperar um pouco antes de lançar uma nova edição. Então, se essa permissão fosse dada no começo do prazo da proteção ou com muita antecipação, isso prejudicaria o interesse comercial. Então, isso é dado num prazo final. Aqui nós temos a legislação da Alemanha, por exemplo. A Alemanha é um país de um sistema diferente. Quer dizer, se eu colocasse o exemplo dos Estados Unidos apenas, alguém poderia dizer, mas não, os Estados Unidos é copyright. E o nosso sistema é um pouco diferente. O que diz o nosso sistema? Está aqui. A legislação da Alemanha. A Alemanha tem uma lei de direitos autorais que é bastante protecionista para o autor. Ela não é uma legislação de caráter socialista, ela é bem protecionista. No entretanto, ela tem aí um dispositivo que permite a disponibilização em terminais para fins de estudo e pesquisa de cópias existentes nos acervos. Ela permite o fornecimento limitado de cópias para usuários, para fins de estudo, embora em ambos os casos há o pagamento de uma remuneração equitativa por meio de gestão coletiva. A gente vai pensar um pouco mais para frente quais são as alternativas para o problema. E uma das alternativas para o problema pode ser você pensar num sistema onde você paga uma remuneração pequena, flat, e, portanto, você pode disponibilizar mais facilmente. Ou seja, nós temos aqui, eu mencionei anteriormente, duas abordagens, né? O acesso aberto ou o acesso mínimo. Uma segunda forma de ver o problema é saber, o acesso tem que ser gratuito ou ele pode ser um acesso remunerado? O sistema de gestão coletiva é um sistema que permite que as bibliotecas forneçam cópias, permitam a reprodução de material, e há um pagamento flat que é feito. Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui para o Max Planck, que eu copiei bastante material lá, muito além do limite que legalmente você pode fazer. E o sistema chama-se de remuneração automática pelo meio físico. E o que acontece? Eu pagava para fazer aquela cópia e dentro daquele valor vai para uma entidade de gestão coletiva que distribui para os titulares. Isso também existe em Portugal, também existe na França, e está se pensando em fazer isso aqui no Brasil também. É um sistema parecido com o sistema do ECAD. O ECAD, na verdade, funciona para execução pública musical, ou seja, as televisões, cinemas, rádios, eles colocam todo aquele conteúdo no ar e eles pagam uma taxa para o ECAD, que depois se encarrega de distribuir aos titulares. Então, é um sistema equivalente para permitir que, então, você possa usufruir melhor desse sistema. Na verdade, o sistema em si, ele é um sistema logicamente muito bom. A dificuldade, e a mesma dificuldade do ECAD, é saber como distribui depois. Claro, o grande problema aqui é como que cada um vai receber a sua parte. Mas o conceito, me parece que é um conceito válido. A Austrália também. A Austrália autoriza digitalização para preservação de exemplar, desde que o suporte esteja danificado, perdido ou furtado, a obra não esteja disponível em prazo razoável ou a preço comercial,
ou seja o caso de manuscrito ou obra original, e sempre isso em situações especiais, sempre a realização de cópias limitadas. Na França nós também temos, na Itália, eu não vou aqui ficar citando todos os dispositivos, o advogado gosta muito disso, mas tenho certeza que vou cansá-los, então vou mencionar só genericamente, que é bom saber que então, além dos Estados Unidos, além da Austrália, além da Alemanha, nós temos dispositivos já previstos na França para fins de conservação e preservação, na Itália também para fins de uso interno e também na Espanha para fins de pesquisa e preservação do acervo. Bom, resumo dessa rápida incursão na legislação de outros países nos mostra o seguinte, que diversas legislações hoje já contemplam as limitações destinadas a permitir a preservação das obras intelectuais. Obviamente, isso aqui é menos do que tudo aquilo que eu coloquei. É bem menos do que toda aquela potencialidade. As diferenças de escopo dessas limitações relacionam-se com o quê? Relacionam-se com quem pode fazer essas cópias, porque veja, quando a gente fala aqui em biblioteca digital ou biblioteca virtual, a gente tem aqui uma variedade muito grande de entidades. Nós podemos estar falando de uma entidade pública, mas nós podemos estar falando de uma entidade privada, temos diferentes tipos de instituições que podem fazer isso. A finalidade e o momento da reprodução é o tipo de cópia que pode ser feita. Normalmente, esta previsão legal não era para o acervo digital propriamente dito, mas era já para a biblioteca tradicional, mas isso já mostra que era dentro desse aspecto uma visão já bastante boa, porque isso pode ser mais facilmente aproveitado nos acervos digitais. Mas o que ainda nas legislações de outros países ainda não está resolvido são as outras hipóteses, ou seja, a digitalização do acervo e o acesso para outros fins, que não esses fins mais limitados da preservação da obra. Bom, como a gente poderia regular essas questões aqui no Brasil, partindo dos problemas que a gente constatou inicialmente e da maneira como isso tem sido tratado em outros países? Então, a gente poderia, uma primeira solução seria, em função daquele problema que a gente colocou, permitir que as bibliotecas possam digitalizar as obras para substituição do suporte material e preservação de versões originais. Como a gente viu, esse elenco de exemplos que eu dei já permite isso, já permite esse tipo de alternativa. Isso já é bastante num projeto como a Brasiliana, por exemplo, um projeto como a Biblioteca Nacional. Já é um passo muito importante. O segundo é permitir que as bibliotecas possam viabilizar o acesso com esses recursos digitais, desde que em ambiente fechado da biblioteca. Ou seja, não mais a necessidade de consultar as obras diretamente, mas ser feita pelo terminal, que já é um grande avanço aqui. Terceiro, seria permitir essa disponibilização de forma remota, via internet, desde que não permitisse a impressão ou o download, porque isso realmente, na atual situação dos modelos de negócio, fica muito difícil, não é muito factível imaginar essa última possibilidade. Mas o acesso remoto já seria importante se pudesse ser autorizado. E a quarta hipótese, que tem sido muito discutida aqui no Brasil também, é a hipótese de permitir que bibliotecas autorizem a reprodução integral de obras esgotadas, mediante impressão ou download. Como vocês devem ter visto pelo painel de ontem, eu não assisti, mas imagino que se discutiu bastante esse projeto de revisão da Lei de Direitos Autorais, que está hoje em curso. Está se fazendo uma revisão de alguns conceitos, uma proposta de alteração da legislação, e dentro desse contexto estas questões foram colocadas. Então, como isso está atualmente no projeto? Quer dizer, como o MINC, que é quem está
neste momento ainda conduzindo esse processo, como é que ele tentou regular isso daqui. Só que deixa eu fazer um rápido histórico, eu não sei o quanto isso foi dito ontem, né? Esse é um projeto que vem há mais de 2 anos no MINC. Eles fizeram um primeiro projeto, entrou em consulta pública. Do resultado da consulta pública se fez uma nova versão desse anteprojeto. Esse projeto está lá agora em fase final para ir para a Casa Civil e depois seguir para o Congresso. Não há uma versão oficial que foi disponibilizada. O que a gente sabe é mais ou menos do que tem sido dito e o que foi por último disponibilizado. Então o que eu vou mencionar aqui é o que eu entendo que é a posição atual. Agora, uma ressalva importante, né? Uma coisa é aquilo que se faz dentro do governo, outra coisa é aquilo que sai depois que entra no Congresso. Porque quando entra no Congresso, esta primeira batalha recomeça. Então o que eu vou mostrar aqui não é garantia de que vai ser isso que vai sair do Congresso, porque lá pode ser uma coisa completamente diferente, mas é pelo menos um grande indicador do que a sociedade brasileira, ou pelo menos parte da sociedade brasileira, está vendo como solução para esse problema. Então, primeira questão é a preservação das versões originais. Tem um dispositivo da lei que regula, então, as formas de utilização que são permitidas, e tem um inciso que diz exatamente isso, que é permitida. Lá o artigo 46, que eu não coloquei aí, ele diz lá em cima assim: é permitido, é lícito o quê? É lícita a reprodução necessária, conservação, preservação e arquivamento de qualquer obra sem intuito de lucro, desde que realizada para bibliotecas, arquivos, centros de documentação, museus, cinematecas e demais instituições museológicas, na medida justificada pelo fim a se atingir. Eu diria que isto daqui já é um grande passo importante para projetos como o da Biblioteca Nacional, como o da Brasiliana. Isso já é um passo importantíssimo. Então, se esse dispositivo vingar depois que o projeto for para o Congresso, nós, pelo menos esse mínimo que internacionalmente já se reconhece, ele estaria aqui expressamente permitido. Que mais? Agora a consulta via digital. Segundo passo. O que é que está no projeto? O projeto diz que a comunicação e a colocação à disposição do público de obras intelectuais por bibliotecas, arquivos, centros de documentação, museus, cinematecas e demais instituições museológicas no interior de suas instalações, portanto não remoto, para fins de pesquisa ou estudos privados, é lícito, né, desde que atendidas cumulativamente as seguintes condições: que a obra faça parte do acervo permanente, ou seja, só pode disponibilizar o que é do acervo, que seja a obra rara ou não esteja disponível para venda ao público em língua portuguesa nos mercados nacional e internacional por 3 anos, contados a partir da última publicação, para evitar a deterioração do exemplar, para que não seja, desde que não seja permitida duplicação, gravação, impressão ou qualquer outra forma de reprodução. Quer dizer, então, em princípio, aquela segunda função que eu tinha colocado, ela está permitida nesse projeto, desde que então seja do acervo, ou seja, desde que atendidas essas condições, ou seja, desde que seja no ambiente fechado da biblioteca, de obra rara ou esgotada, pertencente ao acervo e para evitar a deterioração do exemplar. Mas essa proposta não permite a consulta de forma remota via internet, mesmo se proibidos os atos de impressão e download. Também não permite a realização de cópia da obra que está sendo consultada, a não ser que, está num outro dispositivo dessa proposta, se implemente aquele sistema de remuneração de cópia privada, quando então a biblioteca poderá ter um sistema de reprodução dentro daquele outro sistema, mas não automaticamente, terá que implementar aquele sistema de reprodução de cópia privada. E havia na proposta inicialmente a possibilidade da reprodução de obra esgotada de uma maneira mais ampla, ou seja, que não fosse só para consulta internamente. Eu pus o traço aqui porque isso foi vetado agora, isso saiu do projeto. Então, inicialmente ia se permitir o fornecimento da cópia
desde que fosse para atender uma demanda, desde que não tivesse uma publicação disponível, que não houvesse estoque, etc. Isto aqui não foi permitido. Então, na verdade, o que acontece? Houve, obviamente, uma reclamação muito grande da parte do mercado editorial, do mercado dos titulares, porque eles entendem que, como eu coloquei no início, diferentes formas de disponibilização de obras ainda prejudica as editoras, ainda prejudica os titulares. Então a gente tem aqui um avanço, eu diria o mínimo necessário, mas ainda nós vamos precisar aqui de mais 10 anos, talvez, mais 15 anos, até que a gente chegue numa situação melhor. Ou seja, nós não estamos decididamente naquela situação de acesso aberto. Nós estamos naquela situação de acesso mínimo. Se você pensar em termos de passado, isto já é um avanço. Se você pensar em termos do que deveria ser feito, isso aqui ainda é modesto. Mas também a viagem que a gente fez pela legislação de outros países mostra que lá fora também não é tão diferente assim. Ou seja, nós ainda vivemos, quer dizer, como explica essa situação, né? Por que é assim? Nós vivemos um grande paradoxo hoje. Olha esse grande paradoxo. De um lado, a gente tem esse fenômeno que o Lully nos mostrou aqui, que é extraordinário, da internet, da liberdade de acesso ao conhecimento, mas de outro lado, a gente tem um movimento contrário dos geradores de conteúdo, das pessoas que produzem e que sempre advogaram uma legislação protetiva. Essa legislação, ela ainda estabelece muita restrição. Então, é preciso, na meu modo de ver, ainda um tempo maior aqui de maturação para que esse modelo de negócio passe a ser completamente diferente. Como a gente estava discutindo antes, que para que o modelo de negócio não seja de vender cópia, de pagar por cópia, mas seja uma outra forma de trabalhar. Eu falei aqui, estou falando obviamente de biblioteca, porque é este o motivo dessa reunião, mas como o senhor sabe, esta discussão se replica em outras áreas da internet e em outras áreas do conhecimento. É a mesma discussão na área musical, é a mesma discussão sobre a disponibilização de obra musical, e é uma outra discussão também enorme com relação aos produtores de conteúdo, por exemplo, jornalístico, né? Esse fenômeno que o Lully mostrou do Google, por exemplo, ele tem hoje ele provoca atualmente uma grande discussão, por exemplo, com os grandes veículos noticiosos. Você deve ter visto aí que tem um grande debate, que de um lado tem os agregadores de conteúdo, os mecanismos de busca, que permitem que você digite palavras e saiba tudo o que está acontecendo, e do outro lado tem o interesse de quem gera esse conteúdo de ser protegido. Então, o que eu quis colocar é que esta problemática toda que a gente viu aqui hoje não é exclusiva da biblioteca. Esse é um problema maior e é um problema que hoje permeia a internet. Quer dizer, a gente tem aí que passar por esse período de amadurecimento e chegar ao ponto em que a gente realmente vai ter uma internet com acesso aberto, porque definitivamente não é o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma internet com acesso restrito, apesar do que se faz ainda, do download, do compartilhamento de arquivos, das várias atividades que são feitas pela internet, a gente ainda tem, legalmente falando, uma internet de acesso restrito e não uma internet de acesso aberto. Bom, eu desculpo-me se estiquei um pouquinho mais, e agora a gente fica para o debate. Muito obrigado pela paciência.